Você abre um livro que todo mundo recomenda, começa a ler, tá na primeira, segunda, terceira página, não entende nada. Volta, relê mais uma vez a primeira página, não entende nada. Depois de um certo momento você pensa, tá, será que eu sou inteligente o suficiente para ler um livro como esse? Será que todo mundo entende, menos eu? Por que que isso parece tão fácil para as outras pessoas, mas para mim é um estorvo? E aí você tem duas opções. Você insiste no livro mesmo não entendendo nada e se sentindo péssimo com seu próprio intelecto, ou você pensa, desisto. O livro não é pra mim, eu não sou tão inteligente a ponto de conseguir lê-lo e entendê-lo. Então, se você já passou por esse tipo de situação, ou talvez esteja passando, o vídeo de hoje é pra você. Vou te explicar o porquê você trava nos livros difíceis e não é porque você é burro, não é porque você não tem capacidade intelectual e não é porque o livro não foi feito para você. É porque simplesmente você está lendo da forma errada e eu vou te mostrar como ler da forma correta. A primeira coisa que as pessoas geralmente pensam nessa situação é o seguinte: não sou tão inteligente. É uma crença completamente errada, mas ela tem um certo poder de alterar o seu comportamento, porque quando você pensa que eu não sou tão inteligente, você para de tentar, você desiste, você fecha o livro com aquela sensação de não sou capaz. Mas deixa eu te explicar uma coisinha, os livros difíceis não são difíceis porque você é burro, os livros difíceis são difíceis porque muitas pessoas não sabem ler de forma mais estratégica. Ninguém nasce sabendo ler filosofia, ninguém nasce sabendo ler livros complexos. Isso é uma habilidade que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Na escola, te ensinaram a ler textos e livros mais lineares, não tão complexos, mas nunca te ensinaram a ler um livro denso, cheio de camadas, e exige que você pense junto com o autor. E o que você faz quando você cresce e precisa ler livros difíceis? Você lê da mesma forma que você lia na escola, só que são textos completamente distintos um do outro. Mas enfim, por que trava? Vamos para as principais razões, são 3. Primeira razão, você não sabe o que procurar no livro. Quando você abre um livro difícil, você não tem nenhuma pergunta na cabeça. Você não sabe qual é a tese central, você não sabe qual é o problema que o autor está tentando resolver, você não sabe o que é essencial e o que é apenas uma explicação de apoio. Então você lê sem critério, você lê como se tudo fosse importante naquele livro, e nem tudo é. Quando tudo parece importante, nada se fixa na sua memória. Você lê, mas você não retém, porque o seu cérebro não sabe o que destacar para que aquilo fique na sua memória. Segunda razão, você espera entender tudo de primeira. Livros difíceis não são feitos para serem entendidos completamente na primeira passada. Eles são feitos para serem lidos, relidos, questionados e anotados. Mas a maioria das pessoas acham que não entendi da primeira vez, não sou inteligente. Fecha o livro, desiste e nunca mais volta para aquela leitura. A verdade é que a compreensão profunda, ela é cumulativa. Você entende um pouco na primeira leitura, depois entende um pouquinho mais na segunda, na terceira você já entende bem mais ainda quando você anota, mais ainda quando você conecta com o que você já sabe. Terceira razão, você não está dialogando com o autor. Ler um livro difícil não é um ato passivo, não é só passar os olhos pelas palavras e esperar que o entendimento apareça de forma mágica no seu cérebro. Você precisa questionar o autor, você precisa se perguntar: por que ele está dizendo isso? Qual é o argumento aqui? Eu concordo com isso? Isso faz sentido para mim? Quando você faz isso, você transforma a sua leitura em um diálogo, e é isso que faz diferença nesses livros. Porque você para de tentar absorver e você começa a pensar junto. E é nesse ponto que a compreensão ela começa a acontecer na sua vida durante a leitura. Agora que você entendeu o que te trava, eu vou te dar um sistema prático para resolver isso. São 4 passos e funciona para qualquer livro difícil. O passo 1. Faça as perguntas certas antes de começar. Antes de abrir qualquer livro, você precisa ter 3 coisas muito claras dentro da sua cabeça. O que esse livro realmente se trata? Qual o problema o autor quer resolver? E o que é mais importante eu entender aqui? Você pode descobrir isso lendo contracapa, prefácio, introdução e, principalmente, pesquisando sobre o livro. O importante é que você, de forma alguma, comece a leitura no vazio. Quando você tem essas respostas, você lê com critério, você sabe o que procurar.
E isso vai mudar completamente a sua experiência. Passo 2, leia em camadas, não de uma vez só. A primeira leitura é para você ter uma noção geral do livro. Não é para entender tudo, é para mapear o terreno. Então você vai ler o livro, mas sem aquela pressão de ter que entender cada frase, cada parágrafo. Você vai tentar entender qual é a ideia central daquele capítulo, em primeiro lugar. Como o autor estrutura o argumento dele? Quais são os seus conceitos principais, né? Os conceitos principais daquele autor. Depois disso, você volta. Aí você vai ler com mais atenção ainda, entretanto, com uma compreensão um pouquinho trabalhada. Vai parar mais nos trechos importantes, porque você já fez essa identificação, você vai anotar, você vai questionar. Se necessário, que vai ser necessário, você vai ler uma terceira vez, uma quarta vez, mas agora você já tem o contexto, você já entendeu o que o autor está falando, você só vai se aprofundar. A leitura em camadas, ela resolve esse problema que nós temos, né, essa ansiedade de querer entender tudo de primeira, porque você vai dividir o processo em etapas. Passo 3, anote as suas dúvidas. Suas perguntas, os questionamentos que você teve durante a leitura. Não anote só o que o autor diz. Anote o que você não entendeu, anote onde você discordou, anote as perguntas que surgiram, porque essas perguntas são o mapa do seu entendimento. Elas vão te mostrar onde você está travando e muitas vezes, só de formular a pergunta, você já vai começar a entender muito mais. Quarto passo, não leia sozinho, utilize ferramentas. Você pode usar a inteligência artificial para fazer perguntas sobre o texto, você pode buscar resumos ou artigos acadêmicos no Google Acadêmico, você pode ler comentadores que explicam o autor. Então, assim, saiba utilizar os recursos disponíveis para acelerar a sua compreensão. E um detalhezinho aqui. Não leia um livro difícil como se fosse uma prova de resistência. Não é para ser uma coisa super sofrida. É claro que é desafiador, mas não é para ser impossível. Então, se você tá travando, busque ajuda, busque contexto, busque outras fontes. E aí, aos poucos, isso vai fazendo com que você compreenda muito mais e vai destravando cada vez mais na sua leitura. Se você quer um sistema completo, mais aprofundado do que esse, para ler e entender qualquer livro dos mais fáceis aos mais difíceis, eu criei um guia chamado Leituras Inteligentes. São 5 aulas extremamente práticas, onde eu ensino de forma muito mais aprofundada o que eu estou ensinando nesse vídeo. A quinta aula, por exemplo, que eu não estou falando aqui nesse vídeo, mas eu te ensino como você conecta as suas leituras com o seu cotidiano, com as suas experiências, porque nada adianta você ler um livro e não saber como ele pode transformar a sua vida. E geralmente a transformação vem por meio da implementação. Então, caso você queira, né, tenha desejo, o link tá na descrição e ele custa apenas R$ 67 para que todo mundo possa participar. Então, caso você sempre tenha pensado que os livros difíceis não são para você, que filosofia não é para você, que literatura clássica não é para você, saiba que não é questão de inteligência, como eu estou repetindo, é questão de método. Às vezes você nem sabe que tem que fazer perguntas você nem sabia que tinha que fazer perguntas para o texto, porque ninguém te ensinou isso. E a melhor parte é que essa habilidade se aprende. Obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.